O católico de IBGE é aquela pessoa que, quando perguntada sobre a sua religião, ela responde assim: coloca aí que é católico. Geralmente, essa pessoa ela não tem uma religião, mas ela não se sente confortável em não estar inserida em um grupo religioso. Essa pessoa geralmente tem uma família católica ou entes próximos que são católicos, mas ela não vive verdadeiramente o catolicismo. Ela não odeia Deus, mas ela vive como se ele não existisse. Bom, talvez você seja essa pessoa, ou talvez esteja na fase de transição. Eu fui essa pessoa, mas faz um ano que eu decidi mudar essa realidade. Eu sempre fui católica desde criança. A minha mãe, ela é católica e o meu pai é protestante, então eu não fui batizada quando eu era criança, porque meu pai queria que eu escolhesse a minha própria religião. As minhas amigas eram todas católicas, então, naturalmente, eu também fui por esse caminho, não porque eu amava a igreja, infelizmente, mas porque eu queria me sentir parte de um grupo. Quando eu tinha 10 anos, eu decidi me batizar e foi muito lindo, né? Por eu já ser mais velha, eu lembro dos detalhes, foi um dia assim muito emocionante na minha vida. Então eu segui a rotina normal de um católico, fiz a primeira Eucaristia, fiz a crisma, eu ia à missa com certa regularidade. Eu cheguei a participar da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2013, onde o Papa Francisco visitou o Brasil. Foi lá também que eu conheci o meu marido. Porém, quando eu completei 18 anos, eu entrei na faculdade de engenharia civil e as coisas mudaram completamente. Por quê? Eu trabalhava das 7 às 6 da tarde e fazia a faculdade das 7 da noite às 10h30 da noite. Ou seja, quando eu chegava em casa, eu estava extremamente exausta e quando eu acordava de manhã, por volta das 6 horas da manhã, eu estava extremamente exausta. Portanto, eu não tinha tempo para Deus. Eu não tinha tempo para a igreja, para o catolicismo, para a fé, para nada. Eu só queria trabalhar e estudar, ter ali a minha graduação. Acontece que eu me graduei depois de 5 anos de faculdade e então eu decidi me casar porque eu já estava aí com 9 anos de relacionamento. Eu me casei na igreja católica, fiz todo o rito, né? Fiz o curso de noivos que durou 9 meses, fiz confissão, enfim, fiz toda ali a programação que a igreja, né, passa para os fiéis para receber esse sacramento do matrimônio. Porém, eu me casei, eu passei por aquela fase ali, mas eu continuei afastada da igreja. Aquela experiência do casamento, infelizmente, ela não foi suficiente para me trazer de volta para a igreja. E aí eu comecei a me aproximar de um conteúdo protestante, né? Aquele conteúdo que a princípio ele te abraça, ele fala o que você quer ouvir, ele te promete felicidade, ele te promete bens materiais. E isso a princípio nos abraça. Todo mundo quer ter essas experiências, todo mundo quer ser feliz aqui na Terra. Todo mundo quer ter bens materiais, todo mundo quer ter riqueza, prosperidade. Afinal de contas, Abraão era muito rico, Jó era muito rico, José era muito rico. Então, por que nós também não podemos sermos muito ricos? O problema desse conteúdo, pessoal, é que ele não vai te falar o que você precisa realmente ouvir, que é que você é uma pecadora, você é um pecador, eu sou um pecador. Nós necessitamos diariamente da misericórdia divina. Nós não precisamos de bens materiais, nós não precisamos de um carro do ano, de uma mansão, de uma casa extraordinária. Tudo isso é nada perto do que Deus tem preparado para nós. Ele mesmo disse que a gente precisa buscar primeiro as coisas do céu e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não tem nada de errado da gente querer ter uma vida boa aqui na Terra. Como eu disse, vários personagens na Bíblia, vários santos, eles tiveram uma boa vida, eles tiveram abundância, tiveram prosperidade, mas não era para isso que eles vieram na Terra, não era esse o propósito deles. E o que muitas vezes a gente vê nesses conteúdos
é um foco excessivo nesse bem-estar terreno e uma distração para o que realmente importa, que é buscar a Deus, buscar a santidade. A santidade, ela é possível. Jesus mesmo disse a nós, sede santos. Então, a gente fica se distraindo com conteúdos sobre uma vida terrena e esquecemos o que realmente importa, que é a eternidade. Então, voltando aqui no meu processo, eu consumia esse conteúdo e cada vez que eu consumia, eu tinha mais necessidade de consumir, buscava mais pastores, mais influenciadores, pessoas que falavam ali o que eu precisava ouvir naquele momento. E isso me gerava uma ansiedade tremenda, né? Você só fica em paz quando você está ouvindo esse conteúdo. Você não consegue ficar em paz sentada no sofá lendo um livro ou simplesmente observando a paisagem, os pássaros, ou fazendo uma boa refeição, ou ali no seu cantinho, quando você acorda, fazer uma oração. Não, isso não é sentir Deus. Sentir Deus é ver uma pregação, aquela pregação forte, né, que te tira ali do seu estado, te leva nas alturas. É isso que a gente entende por glorificar a Deus, por buscar a Deus. E eu fiz isso por muito tempo, eu estava cada vez mais envolvida nesse meio, porém, eu percebi que quanto mais eu buscava esse tipo de conteúdo, pior eu me sentia, sabe? Era uma alegria, uma paz muito momentânea, sabe? Só daquele momento que você está ali assistindo, você sente paz, depois tudo volta. Porque é tudo muito superficial. Nada que está relacionado a essa teologia de prosperidade vai te fazer se sentir verdadeiramente em paz. E então, por uma graça de Deus, eu resolvi entrar numa capela que eu frequentava quando eu era mais nova. Eu estava passando por ela ali e eu resolvi entrar. E essa capela, ela é muito linda. Ela tem Jesus no centro, José à esquerda e Maria na direita. E nesse dia eu me sentei na capela e eu não falei nada. Eu não consegui falar nada. Nada veio à minha memória. Eu só queria estar ali. Só ali, sentada, sem nada me perturbando, ninguém falando no meu ouvido. Apenas eu e Deus. E, gente, eu juro, eu senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. De verdade, eu senti uma paz, assim, aquela paz que eles falam que excede todo entendimento. Eu senti essa paz. Gente, o meu coração, ele se acalmou num nível. E eu não disse nada, eu simplesmente sentei na capela e fiquei ali por alguns instantes. E isso fez toda a diferença. Naquele silêncio ali do sacrário, olhando ali a imagem de Jesus, eu me lembrei de como eu me sentia antes, quando eu tinha essa relação mais próxima com Deus. E aquele sentimento que eu sentia antes foi simplesmente voltando para o meu coração. E eu percebi que eu estava buscando a Deus de um jeito muito errado. E aí eu saí da capela e me dei de cara com um cartaz da programação da semana, onde eu vi que haveria confissão no dia seguinte. Aí, sem pensar muito, eu chamei a secretária e pedi para ela colocar meu nome lá na lista da confissão, que eu queria me confessar. Chegou no outro dia, eu cheguei na hora marcada, o padre me chamou no meu horário e eu, embora eu tivesse muita coisa para falar, tinha muitos pecados, afinal de contas eu estava afastada da igreja há muito tempo, eu não conseguia falar muita coisa, eu estava com medo, eu estava envergonhada, eu não sabia direito como que o padre iria reagir, tinha muito tempo que eu não me confessava, e eu falei poucas coisas, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas
cada palavra que eu proferia, o padre simplesmente pegava aquilo ali e me devolvia como um remédio. Então eu falava, padre, mas, né, eu sou assim, eu fiz isso, ele me devolvia com remédio. Eu lembro que o que ele me falou que mais tocou foi, ele falou assim, minha filha, Deus, ele é muito maior do que esse seu pecado. Deus é muito maior que isso. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu nunca tinha parado para pensar. Realmente, Deus é muito maior do que qualquer pecado que a gente tenha. Se nós nos arrependermos verdadeiramente e a gente buscar de coração essa mudança, Deus, gente, está aqui, ó, de braços abertos para nos receber. E eu percebi isso nesse dia. Eu vi que realmente Deus estava ali, verdadeiramente, de braços abertos para me receber, independentemente do pecado que eu tinha cometido, dos pecados que eu tinha cometido. E aí, como se não bastasse, o padre falou comigo assim, como penitência. Ele me pediu para rezar uma Ave Maria de forma muito piedosa, prestando atenção em cada palavra e fazendo uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. E a princípio aquilo ali me chocou um pouco, porque quando eu era adolescente eu confessava, era sempre rezar 10 Ave Marias, 15 Pai Nosso, era muito extenso a penitência, né? E eu falei assim, gente, mas eu tenho hoje pecados muito piores e o padre me mandou rezar uma Ave Maria. Uma Ave Maria. Gente, isso também é uma característica do católico de IBGE. Ele não é tão devoto à Nossa Senhora. E eu não era. Eu via aquelas pessoas que tinham uma devoção, aquele amor, aquela coisa, tatuava no braço, na perna. Eu falava assim, gente, eu não consigo sentir isso por Nossa Senhora. E eu verdadeiramente queria, mas eu não, sabe, pra mim, se eu não estivesse pensando em Deus, orando pra Jesus, não tava certo. Que é um pensamento também muito vinculado ao protestantismo, né? E aí eu voltei para aquela capela que eu tinha ido antes, né? Que era na mesma igreja. E rezei. Eu sentei do lado que era de Nossa Senhora, né? Quando eu tinha ido um dia antes, eu sentei mais próximo de Jesus. E dessa vez eu sentei próximo de Nossa Senhora. E eu simplesmente olhei para ela e pedi para ela mudar o que estava de errado no meu coração, né? Os anseios do meu coração. O que eu estava buscando verdadeiramente, o que deveria ser importante para mim. E eu fiz esse pedido para ela mudar o meu coração, para ela me ensinar a amar o filho dela como ela o amou, né? Afinal de contas, quem ama mais um filho do que a própria mãe, né? Nós temos muito, muito, muito que aprender com Nossa Senhora. E eu rezei aquela Ave Maria com muita, muita, muita piedade. Acho que eu nunca tive tanta piedade assim, igual aquele dia. E eu prestei atenção em cada palavra do que eu disse. Gente, depois daquele dia, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. Parece que eu estava andando com uma venda nos olhos. E depois daquele dia, eu simplesmente tive meus olhos abertos. Eu vi tudo que eu estava fazendo de errado. Tudo, 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 tudo. Tudo que eu estava buscando que não ia agregar nada na minha vida. Tudo que eu estava valorizando que não ia agregar nada na minha vida. Toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me incomodava, tudo aquilo que me tirava o sossego, não era nada frente ao que Deus quer para mim, para nós. E eu percebi isso. E então, desde então, eu venho estudando o catolicismo. Eu estou muito feliz por ter ido naquele dia, naquela capela, sentado lá, despretensiosamente,
e ficado em silêncio. Talvez se eu tivesse falado demais, eu não teria tido a abertura para que Deus falasse comigo. E simplesmente foi um resgate, né? Eu gosto de falar assim, que Deus me resgatou do fundo do poço que eu estava. Ele me colocou uma veste nova, colocou anel nos meus dedos e sandálias nos meus pés. E desde então, gente, não que eu não tenha tribulações, não que eu não tenha ansiedade, não que eu não tenha problemas, eu tenho, mas hoje eu entendo de forma muito clara que isso não é nada, que isso faz parte da nossa vida aqui humana, né? O mundo jaz no maligno, gente, não tem jeito. No mundo, Jesus mesmo disse, eis de ter aflições, nós teremos aflições. Viver uma vida sem aflição não quer dizer que você é mais ou menos beneficiado por Deus, né? Todo mundo tem cruzes para carregar. Então, ser um católico de IBGE é você não odiar a Deus, mas esquecer que Ele existe. Não vamos nos esquecer que Jesus existe. Não vamos esquecer que Deus existe. E a Igreja Católica, quando você para estudar ela, você vê que tudo te leva para o Pai. A toalha na mesa te leva para o Pai. As velas em cima da mesa te levam para o Pai. As flores no altar te levam para o Pai. Tudo te leva para o Pai dentro da igreja. Não tem nada lá que seja para tirar a sua atenção do Pai. Tudo ali vai te trazer essa memória, né? A via sacra nas paredes, ela vai nos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. A cruz na parede em frente ao altar vai nos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. A procissão de entrada do padre, ela nos vai lembrar do sacrifício de Cristo. Tudo na igreja existe para que a gente volte para casa, para que a gente volte para Deus. E nada nesse mundo, gente, nada nesse mundo vai te preencher mais do que o amor de Deus na sua vida. Existe um buraco no nosso coração e esse buraco, ele é do tamanho de Deus. Não tente preencher ele com outra coisa que não seja Deus, porque não vai preencher. Só Deus pode preencher esse vazio no seu coração. Então, pode ser que você se afastou da igreja católica, apostólica, romana, ou pode ser que você esteja na transição. Se você está nesse vídeo aqui, se você chegou nesse momento, é porque você já deu um primeiro passo para voltar. E Jesus está aqui, ó, de braços abertos para te receber. Bem-vinda de volta.